Quando você observa as pinturas sagradas de Jesus Cristo, vê apenas um homem com as mãos posicionadas de forma contemplativa, mas na realidade está diante de um mapa codificado de despertar espiritual. Cada gesto daquelas mãos sagradas não era casual, nem meramente artístico. Eram mudras, códigos energéticos com um poder tão profundo que foram deliberadamente ocultados, perseguidos e distorcidos durante séculos por aqueles que temiam que a humanidade comum acessasse níveis superiores de consciência. Estes gestos eram chaves para abrir portais internos, pontes para conectar o ser humano com o reino dos céus aqui e agora, não numa vida futura distante. Cada movimento dos dedos de Cristo foi um ato deliberado de transmissão espiritual. Uma linguagem silenciosa destinada apenas aos iniciados que sabiam interpretar seus verdadeiros significados. Durante milênios, a imagem de Jesus foi cuidadosamente construída para servir interesses de poder temporal. A iconografia cristã, especialmente na Idade Média e Renascimento, está repleta de símbolos que milhões veem, mas poucos compreendem verdadeiramente. Entre esses símbolos estão os mudras sagrados, gestos que no hinduísmo e budismo são reconhecidos como canalizadores de energia, indutores de estados meditativos e ativadores de centros energéticos. Poucos se atrevem a reconhecer que Jesus também utilizou mudras, não como mera estética religiosa, mas como atos sagrados carregados de intenção divina. Os evangelhos canônicos não descrevem explicitamente esses gestos, mas a arte sacra, os manuscritos gnósticos e as tradições místicas os preservaram cuidadosamente através dos séculos. Em cada um desses 7 mudras que revelaremos, encontra-se uma porta para dimensões mais elevadas de consciência, mas também uma advertência solene. Não são símbolos decorativos, são ativadores espirituais e, como todo poder verdadeiro, devem ser utilizados com profunda reverência. O primeiro mudra é talvez o mais visível na iconografia cristã, especialmente na arte bizantina, o gesto da bênção divina. Cristo eleva sua mão direita com os dedos indicador e médio estendidos, enquanto os outros dedos se curvam suavemente. Para a maioria, é apenas um sinal de bênção, mas na tradição esotérica cristã, este gesto representa a união sagrada entre céu e terra. O dedo indicador simboliza o divino e o médio simboliza o humano, apontando juntos para o infinito. É uma afirmação do Cristo como ponte vivente entre Deus e a humanidade, um gesto que não apenas abençoa, mas transfere consciência crística ao receptor. O mais impactante é que este mudra não era destinado apenas à observação passiva. Era para ser praticado conscientemente. Os discípulos mais próximos de Jesus, segundo textos apócrifos e ensinamentos gnósticos, utilizavam este gesto durante suas orações e curas. O mudra abria um canal direto entre seu interior e o Espírito Santo, facilitando milagres e revelações profundas. Quantas vezes você ergueu suas mãos sem compreender o poder que reside nelas? Quantas vezes repetiu orações sem intenção em seus dedos, sem saber que o corpo é também uma linguagem espiritual viva? O segundo mudra é menos conhecido, mas aparece em códices antigos e representações veladas da crucificação. É o gesto dos 3 dedos unidos, polegar, indicador e médio, tocando-se em círculo perfeito, enquanto os outros 2 se estendem. Este mudra, na tradição oriental, é chamado Gyana Mudra, o gesto do conhecimento divino. Na tradição crística, representa a Trindade unificada no coração humano, Pai, Filho e Espírito Santo integrados na consciência desperta. Quando Jesus falava que o reino dos céus está dentro de vós, não usava metáforas vazias. Este mudra ativa o centro do peito, o chakra do coração, alinhando mente, espírito e corpo num mesmo pulso sagrado.
A igreja institucional ocultou este gesto, temendo que as pessoas compreendessem que não necessitavam intermediários para contactar com Deus. Bastava uma disposição interna sincera, um gesto consciente e fé verdadeira. Muitos místicos cristãos, como Meister Eckhart, Hildegarda de Bingen e os hermetistas do Renascimento, conheciam estes códigos secretos. Utilizavam os gestos sagrados como parte de seus rituais de meditação, contemplação e alquimia espiritual. Mas por que não nos ensinaram a usar o corpo como ferramenta de conexão divina, se ele é verdadeiramente templo do Espírito? Que forças preferiram manter-nos ignorantes desta verdade fundamental? O terceiro mudra nos adentra em dimensões mais sutis, associado não à palavra falada, mas ao silêncio divino. Este gesto aparece em representações antigas de Jesus em meditação, especialmente nos manuscritos gnósticos descobertos no deserto de Nag Hammadi. Trata-se do gesto onde os dedos se entrelaçam, formando uma espécie de selo energético, com as mãos ao nível do plexo solar. Este gesto não é meramente estético. É um ato sagrado de recolhimento interior, utilizado pelos iniciados para selar o corpo energético, protegendo seu campo áurico de influências externas e facilitando a conexão com a centelha divina que habita no mais profundo da alma. Jesus, antes de retirar-se ao deserto durante 40 dias, segundo a tradição esotérica, realizava este mudra como preparação espiritual. Ele sabia que para vencer o adversário interno, os próprios medos, desejos e pensamentos caóticos, era necessário centrar-se desde dentro para fora. Este mudra representa a alquimia da alma, a integração do eu inferior com o eu superior, o ego redimido pela luz do espírito. Muitos interpretaram como simples gesto de oração, mas não é. É uma postura de poder espiritual que, mantida com intenção pura, permite ativar o fogo interno, o que nas tradições orientais chamam Kundalini, mas que na tradição cristã mística conhece-se como o fogo do Espírito Santo. Você já sentiu que há algo adormecido em seu interior, esperando ser despertado? Já experimentou um anseio profundo de conexão com o eterno, que nenhuma palavra nem doutrina conseguiu saciar completamente? Esse anseio é a semente do quarto mudra, raramente reconhecido pela religião institucional, mas cuidadosamente preservado pelos místicos ao longo dos séculos. Aparece em representações secretas do Cristo ressuscitado e nos estudos de arte sacra recebeu o nome de mudra solar. Nele, Jesus eleva ambas as mãos à altura do peito, palmas voltadas para fora, com os dedos abertos como raios luminosos. Este gesto não expressa defesa, mas expansão consciencial. É a abertura do coração ao mundo, a irradiação do amor incondicional. No ensinamento esotérico cristão, este mudra representa a transfiguração, quando o ser humano para de esconder sua luz interior e começa a brilhar sem medo. É o gesto daqueles que reconheceram sua divindade interior e decidiram ser faróis num mundo de sombras. Jesus utilizava-o não para demonstrar poder, mas para inspirar transformação. Quando disse, "Vós sois a luz do mundo", não falava metaforicamente. Estava ativando este código, ensinando sem palavras que o verdadeiro poder não se impõe, mas se irradia naturalmente. São Francisco de Assis, Teresa de Ávila e os antigos padres do deserto conheciam esta prática. Retiravam-se em silêncio, realizavam estes gestos e experimentavam visões, êxtases, curas milagrosas. Mas jamais foram ensinados às massas, porque o poder espiritual não domesticado ameaça as estruturas de controle. Um ser humano desperto que sabe canalizar a luz desde seu coração é uma ameaça para qualquer sistema de dominação. O quinto mudra encontra-se codificado em muitas imagens do Cristo crucificado.
Embora a maioria veja na cruz apenas símbolo de sofrimento, o iniciado vê um ensinamento supremo. Jesus, pregado na cruz, realiza com suas mãos um gesto peculiar. Os dedos ligeiramente curvados, como se abraçasse o vazio sagrado. Este gesto, conhecido na tradição hermética como o mudra do vazio fértil, representa a entrega total, não a resignação passiva, mas a rendição consciente à vontade divina. Neste gesto, Jesus não está derrotado. Está transmutando a dor em luz pura, esvaziando-se de todo o ego, de toda resistência, para converter-se em canal puro da divindade. Este mudra não é para os fracos de espírito, é para aqueles que compreenderam que apenas perdendo-se a si mesmos podem encontrar-se verdadeiramente. Você está disposto a render-se ao desconhecido para permitir que o sagrado o habite? O que está disposto a soltar para abrir espaço ao milagre? Este gesto é tão poderoso que muitos místicos cristãos o utilizaram em seus últimos momentos de vida, não como sinal de derrota, mas como ato de entrega absoluta, porque sabiam que a alma não morre, apenas se libera das limitações da matéria. O sexto mudra foi guardado em silêncio pelas escolas de sabedoria hermética e cristã esotérica. Conhece-se como o mudra da luz interna e aparece codificado em certas pinturas do século X, como a do Cristo Pantocrator, onde Jesus coloca sua mão sobre o centro do peito, com os dedos indicador e médio ligeiramente estendidos, enquanto o anular e mínimo estão curvados e o polegar repousa sobre o coração. Este gesto, embora simples, representa um ato de profunda significação, o reconhecimento da divindade interior. Não uma divindade externa que observa desde as alturas, mas aquela que habita no mais íntimo do ser. Neste mudra, o mestre sinaliza o coração, indicando que o reino dos céus está literalmente dentro do ser humano. O gesto é um chamado a olhar para dentro, a conectar com a centelha divina que foi velada por séculos de ignorância espiritual. Santo Agostinho escreveu: "Tu estavas dentro de mim, mais interior que meu interior." Este sexto mudra encarna essa verdade mística e não deve ser realizado levianamente. Seu poder não reside na forma externa, mas na intenção profunda com que se realiza. Ao conectar conscientemente com o centro cardíaco, a vibração do amor crístico começa a irradiar desde o peito para todo o campo energético do ser. Feche os olhos, respire profundamente e coloque sua mão no centro do peito. Pode sentir esse calor sutil, esse pulso de vida? Não é imaginação, é sua essência divina, é a energia de Deus pulsando em você. Este mudra foi praticado por santos, monges, curandeiros e sábios ao longo dos séculos. Não necessitavam templos suntuosos nem rituais elaborados, apenas silêncio, presença e o gesto sagrado, porque sabiam que o corpo, quando guiado pela alma, converte-se em instrumento divino. Chegamos ao ponto culminante, ao mais misterioso e poderoso de todos, o sétimo mudra de Jesus Cristo, aquele que foi completamente silenciado, distorcido, até ridicularizado, porque seu poder é tão transformador que, compreendido e praticado com o coração aberto, pode reescrever completamente sua relação com a realidade. Este mudra aparece apenas em representações muito antigas do Cristo glorificado, em visões de místicos como Jacob Böhme e em gravuras proibidas de alquimistas medievais. É o gesto das mãos unidas formando um triângulo diante da testa, com os dedos tocando-se suavemente como criando um portal energético. Conhece-se como o mudra do Verbo Criador. Neste mudra, Jesus ensinava um princípio fundamental do universo: o poder do pensamento, da palavra e da intenção alinhados harmoniosamente. O triângulo que as mãos formam representa a trindade do ser.
pensamento, palavra e ação. Ao colocá-lo diante da testa, ativa-se o terceiro olho, o centro da visão espiritual. Este mudra simboliza o ato de criação consciente, ou seja, a capacidade do ser humano, feito à imagem divina, de cocriar sua realidade desde uma consciência desperta. Quando Jesus dizia: "Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: move-te, e ela se moveria." Não falava metaforicamente. Estava revelando o mistério deste mudra, a capacidade de materializar o invisível, de manifestar o eterno no temporal. Este conhecimento foi escondido por temor de que o povo descobrisse seu verdadeiro poder, porque um ser humano que compreende que pode criar sua realidade com a força do Espírito já não é escravo de sistemas, nem de dogmas, nem de medos. É livre, e um ser livre não pode ser dominado. Você já sentiu que seus pensamentos possuem um peso além do mental? Já notou que aquilo que sente com intensidade termina manifestando-se em sua vida? Isto não é casualidade. É o reflexo de uma lei universal. E o sétimo mudra é a ativação consciente dessa lei. Quando Jesus falava em parábolas, fazia-o para que apenas aqueles com olhos para ver compreendessem. E este gesto, este triângulo de luz formado pelas mãos, era uma de suas ensinanças mais veladas, porque não se transmite com palavras, mas com experiência vivencial. Muitos esqueceram que Jesus não veio fundar igrejas, veio ensinar o reino, e o reino é um estado de consciência, um despertar interior. Os verdadeiros discípulos não são os que repetem dogmas mecanicamente, mas os que praticam com o coração, os que buscam com a alma, os que se atrevem a olhar além do véu da ilusão. Você se atreve a formar esse triângulo com suas mãos, fechar os olhos e declarar com todo o seu ser que é um canal do Verbo Divino? Se atreve a cocriar sua vida desde a luz? Estes 7 mudras não são gestos isolados. Formam um mapa sagrado, um caminho de iniciação silenciosa rumo ao despertar crístico. Jesus não necessitava templos de pedra, nem coroas douradas. Cada movimento de suas mãos, cada palavra pronunciada com autoridade e compaixão, era uma manifestação do reino de Deus feito carne. Ele era o templo vivo, ele era o Verbo encarnado, e cada mudra que realizou foi um ensinamento silencioso codificado em símbolos destinado aos corações despertos de todas as épocas. O primeiro mudra mostrou-nos a união entre o humano e o divino. O segundo conectou-nos com a trindade interior. O terceiro selou nosso campo energético em recolhimento e preparação. O quarto abriu nosso coração como farol de luz. O quinto convidou-nos à entrega absoluta, à transmutação da dor. O sexto acendeu a chama divina em nosso peito. E o sétimo revelou-nos o poder criador de nosso pensamento sagrado. Juntos, estes mudras formam um caminho iniciático, um retorno à fonte, uma alquimia espiritual que vai desde a humildade do terreno até a glória do Espírito manifestado. Mas há algo mais que deve saber. Estes mudras não foram reservados unicamente para Jesus. Foram ensinados a seus discípulos mais próximos, não através de palavras, mas de presença vibracional. Na última ceia, além do pão e do vinho, houve gestos, olhares, vibrações sutis. E depois da ressurreição, segundo textos gnósticos como o Evangelho de Tomás e o de Maria Madalena, Jesus transmitiu a seus discípulos ensinamentos que não foram registrados nos evangelhos oficiais. Ensinamentos sobre a alma, o corpo energético e o poder da intenção pura. Estas ensinanças sobreviveram em silêncio, passaram de coração em coração, de iniciado em iniciado, como um fogo que não pode ser apagado. E hoje chegam até você, não por casualidade, nem coincidência. Está escutando isto porque sua alma o pediu.
Porque há uma parte de você que recorda, que viu essas mãos antes, que sentiu este chamado em outros tempos, outros corpos, outros caminhos de busca. A escolha agora é sua. Pode deixar que estas palavras sejam apenas curiosidade intelectual ou pode permitir que sejam o início de uma transformação profunda. Porque os mudras de Jesus não são fórmulas mágicas, são atos de consciência. Quando os realiza, não está copiando um gesto externo, está ativando uma memória interna, está declarando: aqui estou, sou templo, sou canal, sou luz. É nesse instante, quando o gesto nasce desde a alma e não apenas da forma externa, que o verdadeiro poder se manifesta. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. Estes mudras devem ser usados com pureza, com respeito, com discernimento, não para manipular energias nem buscar poder mundano, mas para servir ao amor que transforma, que cura, que libera. Jesus não veio criar seguidores cegos, veio acender fogos internos, veio revelar que você e ele não estão separados, que a centelha que ardia em seu coração também arde no seu. O Cristo não é um nome pessoal, é um estado de ser. E estes mudras são as portas de acesso a esse estado sagrado. Não deixe que esta revelação permaneça apenas em sua mente. Leve-a à prática. Medite com estes gestos. Sinta-os, honre sua origem e, sobretudo, compartilhe-os com aqueles que estejam preparados para recebê-los, porque estamos entrando numa nova era. Uma era onde a espiritualidade não será monopólio de instituições, mas direito inalienável da alma. Uma era onde o despertar será coletivo profundo, imparável. E você está aqui, exatamente para isso. O que fará com este conhecimento? O guardará na gaveta do esquecimento ou o converterá em chama viva? Jesus disse: vós fareis coisas ainda maiores que estas. Você acredita nisso? Está disposto a vivê-lo? Se sentiu esta verdade no profundo de seu ser, não a ignore. É o chamado, é o eco de uma promessa antiga, renascendo agora em seu coração. Compartilhe este vídeo com aqueles que sabe que estão buscando. Deixe seu comentário contando qual dos mudras ressoou mais profundamente em você. Inscreva-se no canal para que esta comunidade de buscadores cresça e continue despertando almas adormecidas. Porque você não está sozinho, nunca esteve. E lembre-se sempre, o reino dos céus não é um lugar ao qual se vai, é um estado que se ativa. E os mudras de Jesus são as chaves sagradas. Use este poder com cuidado e amor, porque o mundo necessita de sua luz agora mais que nunca.